palavra essa noite, como ele teve na parte da manhã. Então, eis-me aqui. Curve a sua fonte, curve-se ao Senhor. Curve a esse Deus soberano a qual o salmista nos fala aqui. Curve-se a Ele. Agradeça a Ele. Esse salmo dizia que era para nós sermos gratos a esse Deus. Quando nós ofertamos e devolvemos aquilo que é de Deus, é gratidão a esse Deus maravilhoso. E todos nós aqui temos motivos para ser gratos. Amém? Curve a sua fonte e ore pela sua oferta, porque tenho certeza, Deus não vai faltar emprego, Deus não vai faltar saúde a esse povo. Essa igreja terá um povo que adorará de coração, de espírito e de alma. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por todas as ofertas dos teus filhos essa noite. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Pode tomar o seu lugar, por favor, nessa noite. Boa noite àqueles que eu não vi. Que Deus abençoe você. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família. Amém? Que Deus dê a você um ótimo e maravilhoso 2021. Amém, queridos? Glória a Deus. Ainda falando sobre ofertas, eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16. Romanos 11, não precisa você abrir a sua Bíblia, eu acredito que eles vão projetar ali, Romanos 11, 16. Está lá em cima, Léo, tá? Romanos 11, no capítulo 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Algumas traduções vão dizer assim: se a primeira parte da massa, vai dizer, for santificada, o texto vai dizer assim: o resto todo da massa será também santificado. Amém? O que a Bíblia está falando, querido, a Bíblia está falando sobre as primícias. Amém? Glória a Deus. O que é uma primícia? Uma primícia é a primeira parte. Amém? E nós, querido, como hábito aqui nessa igreja, como quem entende o princípio da primícia, querido, nós todos os anos, nos 7 dias proféticos que a gente faz, a gente sempre, querido, nesses 7 dias, a gente separa a nossa primícia. Pastor, o que é a minha primícia? A minha primícia é a primeira parte do meu fruto, ou seja, daquilo que eu recebo. Se eu sou assalariado, é o meu primeiro, não meu primeiro salário, mas meu primeiro dia de trabalho. Você que é um profissional liberal, querido, é a primeira venda que você faz. Você que é um empresário, que é o meu caso, o primeiro veículo, querido, que chega lá na empresa amanhã, de forma integral, a gente faz uma oferta daquele valor. A gente pega aquele valor, ele não passa no caixa da empresa, a gente já coloca num envelope direto e a gente traz como uma primícia. Por quê? Porque a gente entende o princípio da primícia. Amém? A gente entende que quando a gente santifica a primeira parte, querido, a gente está santificando o resto todo. Amém? O Israel antigo, vocês sabem o que eles faziam? Sempre que eles semeavam, querido, eles faziam o seguinte: ficava alguém cuidando o desenvolvimento e o crescimento da lavoura. Conforme crescia a lavoura e conforme, querido, a lavoura fosse dando ali os primeiros frutos que saíam, aquela parte era separada com uma linha. Por quê? Porque naquela parte, naqueles frutos, eles não podiam tocar, pastor Chumar. Aqueles frutos, eles estavam separados. Até o dia que eles estivessem prontos e maduros para serem colhidos, eles seriam do Senhor. Amém, querido? Nós fazemos a primícia todos os anos. Infelizmente, esse ano, por causa do coronavírus, da Covid, da pandemia, né? A gente não vai poder estar aqui os 7 dias reunidos. Queríamos muito, mas não vamos poder estar. Amém? Já estamos assim, num limite de estarmos nos reunindo aos domingos, podendo concentrar ali um limite de pessoas em 2 cultos. Então, querido, a fim de obedecer às regras da prefeitura, a gente não vai estar aqui os 7 dias de primícia. Amém? Mas os princípios da primícia, querido, nós não vamos quebrá-los. Amém? Então eu vou deixar, querido, aqui, depois em cima do altar, o envelope das primícias. Você, querido, que quer participar, você que já fez parte os outros anos e sabe o quanto Deus tem sido galardoador, vai ficar aqui no final do culto. Você tem a liberdade de vir aqui e pegar o seu envelope.
Amém? Não se sinta oprimido e nem constrangido. Isso é princípio, isso é entendimento. Se você não sente no coração, se você não entende, não o faça. Amém? Mas todo mundo que tem feito, querido, tem desfrutado, porque sempre que você cumpre um princípio, Deus estabelece sobre sua vida a promessa daquele princípio. Amém? Todo princípio ele tem consigo uma promessa. Amém? Você cumpre os princípios e Deus estabelece as promessas. É assim que funciona. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos tentar de novo, glória a Deus. Amém? Aleluias, querido. Deixa eu só passar os recados para você, então. Queridos, na próxima semana, vamos lá, os recados da próxima semana, começamos o ano já de forma intensa. Não vamos ter os 7 dias profetizando aqui, mas, no entanto, Léo, baixa só um retorno um pouquinho. Mas, no entanto, querido, nós vamos começar amanhã nossa semana de oração, amém? Como a gente tem feito há muito tempo, uma semana antes da ceia, a gente está reunido na igreja, orando em 3 horários, 8 da manhã, 2 da tarde e 20 horas da noite. Querido, venha dentro de um desses 3 horários, é exatamente 1 hora, não passa, não é 1h01, não é 1h02, é 1 hora de oração, onde está aqui buscando pela igreja, buscando por esse bairro, buscando, querido, pelos nossos projetos também, pessoais e também pela nossa família. Amém, querido? Faça parte disso. Se coloque como um atalaia, como um intercessor, como alguém que está buscando em favor da sua casa e da sua família. De segunda até sexta-feira. Amém? Quarta-feira, querido, 15 horas, retorna o nosso culto. Amém? Da família que a gente faz. Como é que é o nome, pastora? Me ajuda? Está ali atrás, né? Quartas em famílias, amém? Quarta-feira, 15 horas, nós tínhamos dado uma pausa por causa da questão do final do ano, estamos retornando, amém? Retornamos hoje com o culto pela parte da manhã também, amém, queridos? Glória a Deus. Quarta-feira, nosso culto, de segunda a sexta, oração. No sábado, querido, às 14 horas, nós vamos nos reunir aqui na igreja, que nós vamos ter o nosso primeiro evangelismo, amém? Nós temos falado muito sobre ser intenso, estamos muito preocupados com a volta do Senhor Jesus, então estamos muito preocupados, querido, com aqueles que estão se perdendo, e nós entendemos, querido, que a nossa primeira primícia, a nossa primeira semente nós vamos lançar na terra nesse sábado. 14 horas nós vamos estar aqui na igreja, vamos sair para evangelizar o bairro, amém? Faça parte disso, querido. Semeie e proclame o evangelho de Cristo Jesus. Domingo nós temos as nossas 2 reuniões, 9 da manhã e 19 horas da noite. Amém? Domingo será o nosso culto de ceia e a palavra profética para o novo ano, querido, nós vamos estar liberando no domingo. Amém? Glória a Deus. Gostaria muito que você pudesse estar conosco aqui. Amém? Abra sua Bíblia então lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias no capítulo 18. Jeremias 18:1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo. Jeremias 18:1 vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer ele, ou dele, um novo vaso, conforme pareceu-lhe bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento que falar a uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos às minhas palavras, então me arrependerei do que eu tinha falado que ele faria. Vamos falar com Deus mais uma vez nessa noite.
Peça que o Espírito Santo, querido, possa falar com você. Pai, nós te damos liberdade, Senhor, nessa noite, para que o teu Espírito Santo, Pai, ministre aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tudo, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que atrapalha, que tira atenção, aquilo, Pai, que se levanta como um muro, como uma fortaleza, Senhor Deus, que nos impede de entender, de ouvir e de compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Nesse momento, ó Pai, pela autoridade do nome de Cristo Jesus, nós desfazemos todas as obras do diabo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos neste lugar, Pai, neste momento, Senhor Deus, com um propósito, Senhor Deus, de que nessa noite, Pai, o nosso coração, Pai, seja entregue ao Senhor como uma primícia. É o primeiro culto, Senhor Deus, de 2021, na parte da noite. É a primeira reunião, Senhor Deus, em que nós estamos como igreja, reunidos, Senhor Deus, para buscar a Tua face, para buscar o Teu nome, Senhor Deus, neste lugar. Que o Teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido por meio de nossas vidas. Que essa noite, Pai, a Tua semente, Pai, seja semeada no nosso coração. E que essa semente, Pai, ela possa crescer no nosso coração. E que ela possa frutificar, não a 30, não a 60, mas que ela possa frutificar, Senhor Deus, a 100 por 1. Assim, Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e do Teu poderoso nome. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Aleluias. Querido, essa é a nossa primeira reunião da noite, né? Como quando é de noite, diz de manhã é matutina, de noite é noturna, não tem outro adjetivo, né? A nossa primeira reunião noturna, querido, de 2021. Hoje é dia 3/1/2021, o primeiro culto. Estamos, querido, nesses últimos dias, num processo de transição. Estamos transicionando os dias. Por quê? Porque estamos saindo de um ciclo no Cronos, querido, de um ano de 2020, passando para 2021, entrando num novo ciclo. Estamos transicionando, querido, principalmente no Brasil e em algumas outras nações, as governâncias, não só de nações, como também de cidades e estados estão sendo transicionados, poderes estão sendo transicionados. E estamos também, querido, nesses dias transicionando no mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos saindo, querido, de um tempo profético para um novo tempo profético nas nossas vidas. Durante todos os anos, querido, Deus nos dá uma palavra profética. Essa palavra, ela não é maior do que a palavra de Deus. Amém? Mas é uma palavra, querido, que ela nos dá um norte, que ela nos guia, que ela nos faz ter um foco, um alvo e uma esperança. E nós recebemos uma palavra profética, querido, para 2020, que nós estávamos, querido, debaixo do ano da colheita. A palavra de Deus para as nossas vidas era o ano da colheita. Querido, e nós estamos transicionando para um novo tempo e nós desfrutamos verdadeiramente desse tempo da colheita. Deus, querido, nos deu muitas coisas. Deus nos deu a oportunidade de colher de uma forma sobrenatural, não somente fisicamente ou pessoalmente, assim também como igreja, querido, nós colhemos. E eu tenho certeza, querido, que na coletividade entre nós aqui, muitas pessoas que creram na palavra de Deus, na palavra profética de 2020, querido, elas estão ainda colhendo. Elas não só colheram, mas ainda estão colhendo frutos. Por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. E a Bíblia diz que se nós crermos na palavra de Deus, nós veremos então a glória de Deus, o poder de Deus sendo manifestado sobre nossas vidas. Amém? Querido, a palavra foi tão profética, eu falei pela parte da manhã, que até Deus teve parte dessa colheita. Porque os últimos 2 meses nós vimos pessoas entregando sua vida a Jesus, descendo as águas do batismo, talvez de uma forma que nós não tínhamos visto ainda. Vimos pessoas, queridos, se arrependendo, voltando para o Senhor Jesus. E assim o Senhor, Ele foi fazendo, querido, até o último culto de 2020. Aliás, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Até o próprio Deus, Ele teve uma parte nessa colheita. Por quê? Porque Deus colheu em 2020. Deus levou o nosso irmão Dedé para a glória, para a eternidade, pastor Silmar. Eu disse, Deus também colheu.
Aliás, Deus só colhe o fruto quando o fruto está maduro. Amém? Talvez, querido, alguns de vocês não saibam, mas infelizmente para nós, mas felizmente para a eternidade, para os céus, o irmão Silmar, no dia 31 marcou a história. Como sempre, tudo que ele fez foi marcar a história. Aprove Deus em recolher o nosso irmão. O levou depois de 80 anos, em que Deus nos presenteou com a presença dele, Deus decidiu por bem de o recolhê-lo. Tem sido momentos de muita tristeza, momento de um vazio, querido, dentro de todos nós. Um vazio na igreja, porque aonde nós olhamos para essa igreja, a gente enxerga, pelo menos eu consigo enxergar o seu Dedé. Eu tive sábado aqui, depois do enterro dele, que foi na sexta-feira, na quinta noite, né? Foi na quinta, faleceu na quinta, virada de ano, foi exatamente, né? Faleceu no dia 31, na quinta-feira. Então foi na sexta-feira que nós estivemos aqui, e quando eu cheguei na igreja, querido, tudo que eu olhava, eu enxergava ele. Tem uma marca muito grande desse homem aqui na igreja. E Deus, que não é bobo, também colheu. Amém? Então, querida, a palavra profética, ela foi poderosa a esse ponto. A gente fica triste. A gente fica com saudade, mas o próprio salmista, ele vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Nós deveríamos, querido, contristar o nosso coração se não tivéssemos a certeza que esse homem está na glória. Temos a certeza que o Senhor o recolheu, e se pensa uma certeza de alguém que eu tenho certeza que foi para a glória, foi ele. Eu duvido da minha salvação por vezes, mas quem conheceu o seu Dedé, querido, sabe? O Kleber dizia, o seu Dedé foi feito de um barro diferente, e realmente foi feito de um barro diferente, eu não conheço uma pessoa daquele nível. Deixa uma marca muito grande nas nossas vidas, deixa um vazio, uma pessoa que é insubstituível. A gente costuma dizer que ninguém é insubstituível, eu pelo menos falo isso, mas quando se trata da pessoa do seu Dedé, eu consigo enxergar que ele é uma pessoa insubstituível. Por quê? Porque o padrão dele, querido, é completamente diferente. Então Deus enxergou que estava pronto o fruto, e Deus resolveu recolher o seu fruto. Amém? Glória a Deus, querido. Amém? Deus também colheu nesse ano, querido. Assim como nós, Deus também fez parte dessa colheita. E, querido, nós quando estamos num momento de transição como esse que eu acabei de dizer, gera em nós um sentimento nostálgico, é ou não é? Quando chega o final do ano, não gera em nós um momento nostálgico, onde a gente começa a rever e repensar muitas coisas? É ou não é? A gente começa a fazer o que os telejornais fazem, eu nem sei se ainda faz, né? Uma retrospectiva da nossa vida e do nosso ano. Todos nós, querido, quando chega esse tempo da nossa vida, ou esse momento, nós começamos a fazer essa retrospectiva, e dentro dessa retrospectiva nós começamos, querido, a fazer uma autoavaliação, e nós começamos a repensar as nossas atitudes, os nossos valores, começamos a repensar, querido, o que nós acertamos, o que nós erramos, e aí o que nós fazemos? Diante dessas avaliações que nós fizemos, nós começamos a fazer o quê? A projetar o próximo ano. É assim ou não é assim? Diante da avaliação que nós fizemos, diante do ano que está se encerrando, ou em término, querido, nós começamos a fazer uma projeção acerca do próximo ano. Então a gente começa a dizer assim, eu errei nisso, nesse ano eu vou fazer diferente. Eu acertei nisso, nesse ano eu preciso continuar fazendo isso. Preciso às vezes até melhorar a forma que eu estou fazendo. É nesse período, querido, escute só, que nós começamos a projetar o nosso 2021. E se eu perguntar, querido, para nós que estamos aqui, quem aqui já começou a projetar, ou talvez já terminou o seu projeto para 2021, eu acredito que a maioria de nós já tem boa parte da nossa vida projetada. Por quê? Porque nós já passamos por essa retrospectiva, porque nós já repensamos o nosso ano, já repensamos a nossa vida. Então o que a gente fez? Já automaticamente já começou a projetar. Então nós já projetamos a nossa vida financeira para 2021, sim ou não? Claro que sim.
A gente já sabe o que a gente espera financeiramente para nós em 2021. A gente já sabe aonde a gente quer chegar. A gente já, querido, projetou a nossa vida emocional para 2021. Já tiramos pessoas da nossa vida para 2021, é ou não é? Já tem pessoas que 2021 já não vão sentar mais na nossa mesa, já não vão fazer mais parte da nossa, intimidade. Já projetamos, querido, os nossos sonhos. Já projetamos, aquele que sonha com o carro já está projetando o carro, aquele que sonha com a casa já está projetando a casa. Aquele, querido, que está indo para a faculdade ou está ali trocando, transicionando os anos escolares, já está projetando o seu próximo ano escolar. Todos nós, queridos, já começamos o nosso projeto de vida, se não assim o fizemos ou o terminamos. E esse projeto de vida, escute só, ele está, querido, norteado pela avaliação do nosso 2020. Seja ele no padrão negativo ou nas questões positivas. Todos nós já avaliamos e já projetamos. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, querido, já que a gente já chegou a uma conclusão que a gente já projetou tantas coisas na nossa vida, uma das perguntas que eu gostaria de fazer para você, querido, é: você já projetou para 2021 a sua vida espiritual? Diante das avaliações que você fez, querido, escute só, acerca do seu 2020, você já conseguiu fazer uma projeção ou um projeto de vida, mas no sentido espiritual para 2021? E eu tenho certeza, querido, que existe uma lacuna no nosso projeto de vida para 2021. Já planejamos financeiramente, emocionalmente, já planejamos financeiramente, mas eu tenho uma grande certeza, querido, que não planejamos espiritualmente o nosso 2021. E a grande pergunta é: pastor, por que nós não projetamos? Porque todas as nossas projeções, escute o que eu vou dizer para você, elas são baseadas nas especulações, nas investigações que nós fizemos da nossa vida no ano anterior, ou no ano que está se transicionando. E como, querido, a gente investiga a nossa vida em todas as áreas, mas a gente não tem, querido, a característica de fazer uma projeção ou de investigação da nossa vida, querido, na área espiritual. Nós não conseguimos projetar a nossa vida espiritualmente para 2021. Ou estou errado? Diante das suas investigações do seu ano passado, quanto tempo você orou? Quanto tempo você leu a Bíblia? Quanto tempo você buscou a presença de Deus? Quanto tempo, querido, você serviu a Deus, você serviu os irmãos? Quanto tempo você serviu a igreja, a casa do Senhor? Quanto tempo em 2020, querido, você disponibilizou do seu tempo para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas? E a gente poderia voltar para aquilo que a gente falou lá no começo do ano, no começo do culto. Qual é o nível, qual foi o nível da sua intensidade espiritual em 2020? Sabe por que não conseguimos projetar, querido, a nossa vida espiritual? Porque é a área da nossa vida que nós menos investimos.
E querido, é diante da ausência dessas respostas que eu quero nessa noite, querido, trazer 3 princípios para mim e para você, para nós começarmos o 2021 de pé direito. Porque esse é o tema da mensagem. É começando de pé direito. Começar de pé direito significa começar bem. E eu tenho certeza, querido, que nenhum de nós que estamos aqui queremos começar mal esse ano. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, querido, nós já geramos e criamos muitas expectativas para esse novo ano. Só que para que a gente possa começar esse ano de pé direito, querido, nós precisamos cumprir alguns princípios. Nós precisamos estabelecer alguns padrões na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa, querido, para você aqui como igreja, deixa eu dizer como pastor para você. Eu sei que às vezes quando a gente está pregando e a gente está falando quanto você investiu na sua vida espiritual, quanto você se empenhou espiritualmente, eu sei, querido, que algumas pessoas que investem parte do seu tempo, querido, elas passam a acreditar, essa mensagem não é para mim. A gente sempre passa a acreditar, só que deixa eu dizer uma coisa para você, se a mensagem, querido, que nós vamos compartilhar hoje é para o pastor da igreja, para o anjo da igreja, então não existe alguém dentro dessa igreja, querido, que não faça parte dessa mensagem. Porque se essa mensagem serve como lição para a minha vida, para 2021, com certeza faz parte para qualquer outra pessoa que está aqui dentro dessa igreja. E o primeiro princípio, querido, para que eu e você possamos começar 2021 de pé direito, para que a gente possa saber qual é o primeiro princípio, nós precisamos ler o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, projeta para nós ali, eu acho que está lá em cima os versículos. Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, vai dizer assim, mas o quê? Vamos todo mundo junto? Vamos, deixa a Bíblia aí, vamos ler o que está escrito aqui. O que é que está escrito aqui? Mas... Está quase bom, vai ficar bom agora. 1, 2, 3, vamos lá. Amém? Quem que falou isso, querido? Jesus. Isso não foi Paulo, isso não foi Abraão, isso não foi Tiago, isso não foi Pedro, isso não foi o pastor. Quem deixa essa instrução, querido, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, é a própria pessoa de Jesus. E olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele diz assim, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. O que nós acabamos de conversar aqui na introdução da mensagem? O que seriam as demais coisas? Os nossos sonhos, os nossos projetos, nossa condição, querido, financeira, a nossa condição, querido, no trabalho profissional. Essas são as demais coisas. E aí Jesus diz assim, olha, só que antes de buscar as demais coisas, você precisa buscar primeiro o reino. E nós acabamos de chegar a uma conclusão aqui, na introdução. Qual a conclusão? Que nós já temos um projeto pronto na nossa vida, para as demais coisas. Mas nós não temos um projeto com o reino de Deus. Com aquilo que é secundário na nossa vida, nós já temos um projeto. Nós já sabemos o que nós queremos da nossa empresa, do nosso negócio. Nós já sabemos quantos clientes nós vamos alcançar no ano que vem. Nós já sabemos quantos graus, né, ali de autoridade nós queremos subir na empresa que nós estamos. Nós já sabemos todas essas coisas. Tudo isso, querido, quando nós encerramos o ano já estava projetado, ou num papel, ou já estava dentro da nossa mente. Já estava no nosso coração projetado.
Ou eu estou mentindo? Com certeza não. Só que, no entanto, a Bíblia vai dizer que isso tudo é um segundo plano. A Bíblia não está dizendo que eu não tenho que fazer projeto acerca disso. A Bíblia está dizendo é que eu não posso projetar isso antes de que a minha vida espiritual esteja projetada espiritualmente. E nós acabamos de chegar a uma conclusão, querido, que nós não projetamos a nossa vida espiritual para 2021. Nós não temos um projeto com o reino de Deus para 2021. E eu pergunto para você, querido, tem como começar de pé direito dessa forma? Sim ou não? Não. Não tem. Por quê? Porque o primeiro princípio que Jesus está nos ensinando é que nós devemos fazer do reino de Deus a nossa prioridade. O reino de Deus, querido, e a sua justiça tem que ser a nossa prioridade. Por quê? Porque se não for a minha prioridade, eu não vou começar de pé direito. Não tem como, é impossível. Se as coisas espirituais não forem prioridade na minha vida. Querido, nós planejamos tudo, escute. Mas nós não temos um planejamento com Deus. É assustador para nós que nos dizemos seguidores de Cristo Jesus. E eu estou dizendo assustador para não dizer vergonhoso. Querido, nós temos muitas intenções com Deus para 2021. Mas não temos, na verdade, nenhum projeto com Ele. E o reino de Deus, querido, ele é constituído de princípios e não de intenções. O reino de Deus é constituído de princípios e não de intenções. Quem tem intenção está à mercê do acaso. Quem simplesmente tem intenção, escute o que eu vou dizer para você, não tem responsabilidade nenhuma. E nós somos, querido, a geração dos crentes cheios de intenções com Deus. E aí, sabe o que a gente faz? A gente é mercê do acaso, porque quem só tem intenção é mercê do acaso. E aí a gente fica, a gente se esconde atrás disso, né? Não, se Deus quiser fazer, Deus vai fazer. Não é o que a gente diz? E é verdade. Se Deus quiser fazer, querido, com certeza Deus vai fazer. Só que a grande questão, querido, com Deus, não é se Deus quer fazer. A grande questão que nós temos que ter é se nós queremos ter algo com Deus. Porque Deus querer algo com nós, isso é certo. Se Deus não tivesse intenção, querido, se Deus não tivesse projeto, não intenção, comigo e com você, Deus não teria enviado Jesus Cristo à terra. Se Deus só tivesse uma intenção, qualquer profeta servia. Mas como Deus não é um Deus de intenção, que é fruto do acaso dos acontecimentos, mas Ele é um Deus de projeto, querido, que se responsabiliza pelo mesmo, Ele mandou Jesus de Nazaré. Nós somos a geração da intenção que ficamos nos escondendo atrás, querido, de uma falsa verdade. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, Deus não vai acontecer. Se Deus quiser, querido, Deus vai falar comigo. Não precisa, já está falando. Escute o que eu vou dizer para você. Tudo que Deus tem para falar com você, Deus está falando hoje, no primeiro culto. Se Deus não falar mais nada para nós esse ano, querido, tudo que Ele falou agora já é suficiente.
Pessoas que somente têm intenção, não têm responsabilidade com os acontecimentos. Você sabe qual é a diferença, querido, entre Sansão e Samuel? Nenhuma. Agora, se eu perguntar para você, você sabe qual é a diferença entre a mãe de Sansão e a mãe de Samuel? Existe uma grande diferença. Qual é a diferença, pastor? Dá tempo? É curto tempo. Juízes 13:3 vai dizer assim, vai falar sobre a vida de Sansão. Diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Vai, segue por favor. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Vai, muda o texto, por favor. Porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Está dizendo que ele vai ser nazireu, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Quem era Sansão? Sansão foi um juiz, querido, em Israel. Filho de uma mulher que não dá nem para citar o nome, porque é muito difícil. A Bíblia cita ela como a mulher de Manoá. E Deus, querido, aparece essa mulher que era estéril. Sabe o que Deus disse? Deus olha para essa mulher e diz assim: ó, você vai ter um filho. Você não pode beber bebida forte. Esse menino depois não vai poder beber bebida forte. Esse menino não vai poder raspar a cabeça, porque ele vai ser um nazireu. O que é um nazireu? É alguém que é consagrado a Deus. Ele ia viver só para o ministério de Deus. Sabe o que aconteceu? Passou o tempo, querido, e aquela mulher deu à luz a Sansão. E Sansão foi um grande homem usado por Deus. Não diferentemente de Sansão, querido, um grande homem usado por Deus foi Samuel. Só que agora olha a situação como foi diferente. 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 11. Não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim: então subiu Naás. Não, tem coisa errada. 1 Samuel 1:11, perdão. Fui eu que falei errado. 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 11, vai dizer assim: e fez um voto. Quem fez um voto? Ana, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Qual é a diferença desses homens? Nenhum. Ambos foram grandes homens de Deus. Ambos foram nazireus. Viveram e serviram a Deus de forma integral a sua vida. A diferença onde estava? A diferença estava nas suas mães. Qual era a diferença de uma mãe para outra mãe? A diferença, querido, da mãe de Sansão para a mãe, querido, de Samuel, chamada Ana, querido, está... A mãe de Sansão, nós podemos dizer que é a mãe que tem uma intenção. Diferentemente de Ana. Ana tem um projeto. Aquele menino Sansão é fruto do acaso? Não, mas ele é fruto da vontade de Deus, da escolha de Deus em fazer. Não foi a mulher que foi a Deus, mas foi Deus que foi até a mulher e disse: você vai ter um filho. Ela era estéril, Ana também era estéril. Só que diferentemente disso, querido, sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Ana, ela faz o seguinte: ela decide subir à casa do Senhor, e quando ela chega à casa do Senhor, ela chega na casa do Senhor com um projeto. Ela também era estéril. Ela também queria um filho. Só que ela agiu de forma diferente. Sabe o que ela fez? Ela veio no altar do Senhor, querido, com um projeto em mente pronto. E ela disse assim: Senhor, se tu me deres um filho, sabe o que eu vou fazer com esse filho? Ela disse: eu vou entregar esse filho para ti, ele vai ser nazireu. Ah, Deus disse à mãe de Sansão: ele vai ser nazireu. Mas sabe quem que disse para Deus que o filho ia ser nazireu? A mãe de Samuel. Ela estava dizendo,
ela fez um projeto, querido. Ela não chegou de qualquer jeito na presença de Deus, ela tinha um projeto. Ela disse: eu quero te entregar o meu filho, mas eu não quero só um filho, eu quero que ele seja um nazireu de Deus. Sabe o que Deus disse? Eu assino o projeto. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus usou o profeta e disse: pode dizer para essa mulher voltar para casa, porque ela chegou diante de mim com um projeto. Deixa eu dizer uma coisa, querido, talvez nem fosse Ana que fosse gerar Samuel. Talvez nem fosse Ana, querido, que poderia ser a probabilidade de ser a mãe daquele menino chamado Samuel. Mas, no entanto, como ela chegou diante de Deus, querido, e projetou diante de Deus aquilo que ela queria, querido, eu tenho uma grande certeza que Deus disse: vamos juntar as vontades. Quando você projeta a sua vida espiritual, querido, sabe o que Deus faz? Deus junta vontades. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz assim: ó, deleita-te no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Querido, se você não projetar a sua vida espiritual para 2021, você vai ser um fruto da vontade do acaso. Você vai ficar só se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Querido, Deus está querendo muito. Certa vez Deus disse assim, ó, diante de um profeta, e ele disse assim: eu preciso enviar alguém a pregar a nação de Israel. A quem eu enviarei? Sabe o que Elias disse? Envia eu. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu tenho uma vontade, Senhor. Os meus lábios são impuros, mas, Senhor, me envia a mim. Começar direito, de pé direito, querido, começar bem, é começar o ano de 2021 projetando a nossa vida espiritual. É projetando, querido, quanto tempo eu vou ter com Deus nesse ano. É projetando, querido, quanto tempo eu vou ler a Bíblia. É projetando, querido, quanto tempo eu vou servir a igreja, quanto tempo eu vou servir os irmãos, quanto tempo do meu ano eu vou dedicar ao evangelismo. Querido, nós não fizemos isso. Por quê? Porque a gente, querido, não tendencia a projetar nada com Deus. Não tem como começar bem, querido, se o reino de Deus não for prioridade na nossa vida. Não tem. Não tem como prosperar. Não tem como você ver o seu negócio crescer. Não tem como você ver a sua empresa, querido, ser destacada. Não tem. Se você não buscar o reino de Deus, querido, você é fruto do acaso. Deus está em busca em 2021, escuta o que eu vou dizer para você, querido, de homens e mulheres que vão começar a projetar suas vidas com Ele, antes de projetar qualquer coisa na sua vida. É esse tipo de pessoa que Deus está procurando nesses dias. Não é aqueles, não, eu vou na igreja, não é isso, não. São aqueles que colocam Ele em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. Essas pessoas, escute o que eu vou dizer para você. Você quer ser abençoado, querido, de forma sobrenatural em 2021? Você quer ser abençoado de forma sobrenatural em 2021? Projete, querido. Desmanche todos os seus projetos. Peça perdão para Deus hoje. Diga assim: Deus, eu quero projetar o meu ano contigo. Eu quero projetar minha vida contigo, Senhor. Me perdoa, eu errei, mas a tua mensagem me trouxe para o prumo de volta. Desmancha. Está no caderno, rasga todo o caderno. Bota tudo fora. Diz: não, Senhor, eu quero projetar contigo. Primeiro princípio para começar, querido, bem, é fazer do reino de Deus a nossa prioridade em 2021. E de que forma que eu vou conseguir fazer isso? Eu deixo um conselho para você, querido. Redefina as suas prioridades. Escute bem o que eu vou dizer para você, querido. Para o teclado que eu vou falar de novo. Vou deixar esse conselho.
Em 2021, você precisa redefinir as suas prioridades. A única maneira de você conseguir colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida é se você redefinir as suas prioridades e entender que o reino de Deus tem que ser a sua prioridade. Segundo princípio, querido, eu preciso acabar por causa do horário. O segundo princípio, querido, está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1. Vamos ler o que está escrito. Diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O versículo 6 vai dizer assim: bendito você será ao entrar e bendito você será ao sair. O segundo princípio para começar de pé direito em 2021 qual é? É fazer da palavra de Deus, querido, a prioridade da minha vida. Se a palavra de Deus não é prioridade da sua vida, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, desculpe. Você é um fruto do acaso. Porque a Bíblia é muito clara no versículo 9. Ele diz assim, ó, a única maneira de você ser abençoado ao entrar e abençoado ao sair é se você guardar os mandamentos do Senhor. Você não vai entrar só 2021. Se você entrar, querido, e você guardar, você vai entrar e você vai sair de 2021 abençoado. E Deus vai te exaltar. Quer ser exaltado, querido? Quer ser abençoado? Guarde a palavra de Deus. O texto de Jeremias que nós acabamos de ler ali, querido, lá no primórdio, no princípio do culto, nós não temos tempo para isso. O Senhor vai falar o seguinte, olha o que ele diz assim: por algum acaso, se eu decretar a destruição sobre uma nação, e essa nação ouvir a minha voz e se arrepender, não mudaria eu esse decreto? E não fazeria ela o bem? Aí ele diz assim, olha, mas também, se uma nação, eu determinar no meu coração um decreto de fazer a ela o bem, ele diz, e essa nação não ouvir a voz, a minha voz, ele diz, sabe o que ele diz? Ele disse, não mudaria eu também a minha vontade acerca dela? O que Deus estava querendo dizer a Jeremias? Deus estava dizendo a Jeremias, Jeremias, você precisa dizer à nação de Israel que o que eles precisam é ouvir a minha voz. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Para ele dizer àquela nação, não importa os decretos que eles carregam. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o decreto que você carrega, talvez você veio em 2020, para você foi horrível. Talvez você olhe para 2021, querido, você esteja trazendo decretos negativos para esse ano, dizendo, pastor, eu não creio numa realidade que possa mudar. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para você, se você obedecer à voz do Senhor, querido, deixa eu dizer uma coisa, Deus pode reverter esse decreto. O decreto pode ser negativo, mas se você começa a ouvir e obedecer à voz de Deus, Deus sabe o que Ele faz? Ele te abençoa. Então, querido, para começar de pé direito em 2021, primeiro princípio, qual é? Estabelecer o reino de Deus como princípio na minha vida. Prioridade. O segundo princípio qual é, querido? É estabelecer a palavra de Deus como prioridade na minha vida. Amém? O terceiro, querido, qual é? Jeremias 18, 1 vai dizer assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha Deus falando de novo. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre a roda, como o vaso que se fazia de barro. Quebrou-se na mão do olheiro e tornou fazer o olheiro dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. O que a Bíblia vai dizer, querido? O que Deus está dizendo a Jeremias? Deus queria mostrar de forma, querido, literal a Jeremias. Ele disse, Jeremias, eu quero falar algo para essa nação, mas
Você precisa entender o que eu estou querendo dizer. Aí ele diz assim, ó, desce lá na casa do olheiro. Quando Jeremias chega na casa do olheiro, querido, o olheiro estava ali na roda moldando um vaso. E sabe o que Deus disse a Jeremias? Deus disse assim, Jeremias, você está vendo isso? Assim é Israel como um vaso nas minhas mãos. Eu sou o olheiro que está moldando a Israel. O que Deus queria dizer, querido, para Jeremias e para que Jeremias pudesse dizer a Israel, ei, vocês estão nas minhas mãos, estão na minha presença. Estão debaixo do meu cuidado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, um terceiro princípio. Para você, querido, em 2021 começar de pé direito. A Bíblia vai dizer que nós somos um vaso na mão do olheiro. Se eu e você somos um vaso, querido, qual é o lugar do vaso? Aonde que o vaso tem que estar? Na mão do olheiro. Qual é o terceiro princípio para mim e para você começar de pé direito, querido, nesse ano de 2021? Qual é o terceiro princípio? Deixa eu ver se está lá. Faça da presença de Deus a sua prioridade. Se você é um vaso, Deus está dizendo, Israel é como um vaso na mão do olheiro. Israel tem que estar na minha mão. Querido, qual é a nossa prioridade para 2021? Qual que tem que ser? Tem que ser a prioridade de estar na presença de Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade. Somente, querido, assim nós vamos começar de pé direito. Deus não pode ser o segundo plano na nossa vida. A minha oração, o meu tempo com Deus, o meu tempo de intimidade, o meu tempo de adoração, o meu tempo de leitura das Escrituras, o meu tempo de cultuar, o meu tempo de servir a Deus, e isso tem que ser prioridade na minha vida em 2021, querido. Ele diz, olha, como um vaso na mão do olheiro. Pastor, então tudo vai ser diferente? Então 2021 vai ser um estrondo? Não. Você tem que estar na presença de Deus, querido, 2021. Por quê, pastor? O que diz o texto? Que enquanto ele estava fazendo o vaso, o que aconteceu com o vaso? O vaso quebrou. Quando a gente fala, querido, você tem que estar na mão do olheiro, você tem que estar na presença de Deus, a gente pensa que a gente está inerte a qualquer problema. Não. As dificuldades vão vir, as lutas vão acontecer, as adversidades vão acontecer. A Bíblia diz que o vaso quebrou ou não quebrou? Quebrou. E o problema, querido, escute só o que eu quero dizer para você. Não é se o vaso quebra ou se o vaso não vai quebrar. Não tem problema do vaso quebrar. Não tem problema da gente ter problema, da gente ter dificuldade, da gente ter aflição em 2021, não tem problema. Só vai ter problema, querido, se nós estivermos nas mãos erradas. Se nós estivermos longe da presença de Deus. Porque o que define, querido, a mudança é na mão de quem eu estou. É na presença de quem eu estou. Por quê? Porque até na mão do olheiro o vaso quebra. Só que o vaso que quebra, querido, e está na mão do olheiro, a Bíblia vai dizer que ele faz o quê? Você quer tentar sozinho ainda em 2021? Porque se até o vaso que está na mão do olheiro quebra. E sabe qual é a diferença do vaso que está na mão do olheiro e quebra? Para o vaso que não está na mão do olheiro? É que o vaso que está na mão do olheiro, querido, ele é feito novamente. Deus refaz de novo. O vaso, querido, que já não está mais na mão do olheiro, esse está à mercê da sua própria vida, está à mercê da sua própria força. Começar bem em 2021, querido, é começar na presença do Senhor.
Começar 2021 de pé direito é começar na presença dele, é estar na mão dele. Sabe por que talvez algumas coisas não deram certo em 2020? Talvez a gente não estava tão na mão dele. Sabe por que algumas coisas na nossa vida, querido, muitas vezes quebram e nunca mais são restauradas? Porque a gente está nas mãos erradas. Porque a gente está na presença errada, a gente não está na presença certa. Se você ouvir essa mensagem, só essa para 2021, e você praticar toda essa mensagem, querido, em 2021, eu tenho certeza que o seu ano de 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Se você fizer do reino de Deus a sua prioridade, se você fizer, querido, da palavra de Deus a sua prioridade, e se você fizer da presença de Deus a sua prioridade, querido, você vai viver um ano fantástico. A gente já tem experiência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Posso ser sincero para você? Todos nós, eu também já tive a experiência do que é fazer completamente contrário a tudo isso que eu falei. Não ter a palavra de Deus como minha prioridade, não ter o reino de Deus como minha prioridade e não ter a presença de Deus como minha prioridade. Quer que eu diga qual foi a minha experiência? A mesma sua. Horrível. Horrível. Mas quer que eu diga para você qual é a minha experiência nesses últimos anos? Maravilhosa. Porque eu determinei as minhas prioridades. Eu determinei que o reino de Deus seria a minha prioridade. Eu determinei que a palavra de Deus seria a minha prioridade. Eu determinei, querido, que a presença de Deus seria a minha prioridade. Desde o dia que eu decidi entregar minha vida para Jesus e ao ministério, eu nunca mais a requeri de volta. Desde o dia que eu me coloquei como um vaso na mão do oleiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca mais tive vontade própria. Pastor, por que o senhor não teve mais vontade própria? Porque eu abdiquei delas. Pastor, e por que o senhor abdicou das suas próprias vontades? Porque eu tenho um discernimento que Deus nos revelou na parte da manhã hoje. Quando o vaso está na mão do oleiro, quem decide a forma do vaso, o design do vaso, não é o vaso, mas é o oleiro. Vou falar de novo para você. Quando o vaso está na mão do oleiro, quem decide o design e o formato do vaso, não é o vaso. Não é o vaso que diz assim, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Não. Quem decide isso é o oleiro. Sabe qual é o nosso problema? Sabe não? A gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai para a roda do oleiro e a gente olha para Jesus e diz assim, ó, tem que ser assim, tá? Eu quero ser assim. Aí Jesus, não. O vaso não tem vontade própria. O vaso está à mercê da vontade, querido, do oleiro. E a vontade do oleiro é boa, perfeita e agradável. O vaso nunca sabe o que é melhor para si. Ele supõe, mas ele não sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você não pode fazer projeto? Desde que eles não sejam com Deus. Porque quando você fizer um projeto, querido, que não comece por Deus, você vai começar a estabelecer princípios e padrões acerca daquilo que você quer. E não acerca daquilo que Deus quer. E sabe o que Deus está procurando nesses dias?
Homens, querido, que querem, e mulheres que querem se entregar a Ele, num nível de profundidade na sua presença, ao ponto de dizer assim: Senhor, faz o que tu quiser. Senhor, já tentei sozinho, já tentei da minha forma, da minha maneira. Depois que você entrega a vida para Jesus, você não pode requerer de volta. Depois que você estabeleceu Jesus como sua prioridade, querido, e Ele começa a deliberar as demais coisas, você não pode mais inverter os princípios. Como tem pessoas invertendo princípios? Como tem pessoas, querido, depois que não eram nada, buscam a Deus numa intensidade, e Deus é galardoador, Deus começa a recompensá-las. E elas começam a trocar o princípio, Deus começa a passar como sendo as demais coisas, e as demais coisas assumem o lugar do reino de Deus. Nós não podemos fazer isso. O verdadeiro e genuíno, querido, conversão faz com que esse mundo não tenha mais sentido para nós. Escute o que eu vou dizer para você. Parece difícil de entender isso, mas uma genuína conversão faz com que esse mundo não tenha mais sentido para nós. Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não tem mais sentido. O mesmo Paulo que vai dizer assim: eu não quero uma recompensa terrena, eu quero a eternidade. Paulo estava dizendo: esse plano é temporal, tudo que está aqui vai passar. Abraão está dizendo: eu estou buscando a cidade que está sendo edificada não pela mão de homens, mas pela mão de Deus. É esse lugar que eu quero. Os 24 anciões, quando estão nos céus, a Bíblia diz, querido, que receberam coroas, eles foram coroados por Deus. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles que foram coroados por Deus na sua presença lançam as suas coroas. Eles dizem: cara, recompensa nenhuma é maior do que a presença de Deus. Não existe recompensa maior, querido, e melhor do que a presença de Deus. Devemos nos guardar para a eternidade. Devemos servir o reino de Deus intensamente. Devemos anunciar o Evangelho intensamente, porque isso é que tem sentido. O carro passa, a casa passa, o dinheiro vai embora, os prazeres da vida, querido, vão embora. No momento dos prazeres da vida, às vezes, vidas estão sendo ceifadas. Faça do reino de Deus a sua prioridade. Faça da palavra de Deus, querido, a sua prioridade. E faça da presença de Deus a sua prioridade para 2021. Você vai ter com certeza um ano sobrenatural. Chegue na sua casa hoje, se possível ainda hoje, e projete sua vida com Deus. Projete. Diga para Ele tudo que você quer com Ele, não dele. Não diga: Deus, eu quero que tu me dê isso. Não, Deus, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua palavra. Eu quero o teu reino. É isso que eu quero. Quando você busca isso, querido, fique tranquilo. As demais coisas vêm. Ele nos dá a oportunidade de ser nosso Pai, nos dando a oportunidade, por meio de Cristo Jesus, de nós nos tornarmos seu filho. E aí sabe o que ele diz? Quando questionado certa vez, ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, o que vocês esperam de mim?
Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus cuida dos seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. E o que nós precisamos fazer? Simplesmente ser filhos. A pior coisa que tem é um filho ganancioso que está esperando o pai morrer para botar a mão na herança. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou encerrar aqui. Toda herança que é adquirida de forma ilícita, que seria uma herança adquirida de forma ilícita, é aquela herança, querido, que é adquirida pelo coração do filho que deseja a morte do pai. Essa herança não perpetua na mão do filho. A gente vive numa sociedade hoje onde a gente tem muitos filhos querendo que o pai morra para pegar a herança. Nós muitas vezes nos tornamos cristãos que estamos pegando a herança do pai e matando o pai na nossa vida. Essa herança não dura. O filho pródigo é a prova disso. Porque a bênção não está no dinheiro e nas riquezas. A bênção não está nas coisas. A bênção está no pai. Se você quer ser abençoado em 2021, esteja no pai. É simples. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família, querido. Que o seu 2021 seja melhor que o seu 2020. Porque talvez nós não tenhamos tido a oportunidade de ouvir uma mensagem como essa em 2020. Talvez porque não tivéssemos maturidade para isso, mas Deus nos deu maturidade esse ano para que a gente possa ouvir. Não a fim de nos julgar, mas a fim de nos instruir, a fim de nos trazer para o prumo de volta. E eu acredito, querido, que realmente seja isso que nós precisamos. Sabe por quê? Porque depois de uma grande colheita, escute o que eu vou dizer para você, o nosso coração é tendencioso a esquecer do dono da colheita, daquele que nos abençoou com a colheita. Nosso coração é tendencioso a isso. As bênçãos são uma bênção, mas na mão de quem não sabe é uma grande maldição. Que o reino de Deus continue sendo, ou seja, a nossa prioridade. Que a palavra de Deus seja a nossa prioridade. E que a presença de Deus, querido, seja a nossa prioridade em 2021. E vamos lá. Vamos encarar o que está por vir. Que venham lutas, dificuldades, estamos nas mãos certas, na mão de Deus. Se coloque de pé, deixa eu orar por sua casa, sua família, querido, nessa noite. Quero orar também pela vida e pela família da irmã Eva. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Declaramos que queremos a tua presença. Começar com o pé direito, Pai, é apenas um texto chamativo. Não é uma crendice. Não. É entender sim, Deus, que não tem uma forma de começar bem se não for com o Senhor, Deus. Se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for o princípio da nossa vida, se o teu reino não for o princípio da nossa vida, se a tua palavra, se a tua presença não for o princípio da nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, nós estamos à mercê, Pai. À mercê do mundo, à mercê dos fatos, dos acontecimentos. Por isso nós queremos planejar o nosso ano com o Senhor. Queremos planejar o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa dedicação com o Senhor. Queremos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, projetar, Senhor Deus, aquilo que nós queremos ser no Senhor neste ano. E aquilo que nós queremos ter, Pai, da Tua parte, da Tua presença em nossas vidas. Pai, nós oramos que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a Tua igreja, esteja sobre o Teu povo, esteja sobre essa nação, Pai, esteja sobre este mundo, Senhor Deus, que está sendo acometido, Senhor Deus, dessa grande pestilência, que tem trazido uma grande mortandade sobre a terra.
Repreendemos todo espírito de morte, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o espírito do arrependimento flua nos corações, Senhor Deus, e que a sentença de morte seja, Senhor Deus, redimida por uma sentença de vida. Que Senhor Deus, que a sentença, Senhor Deus, de pobreza, de escassez, seja, Senhor Deus, redimida, Senhor Deus, por uma sentença, Pai, de prosperidade, de crescimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa as famílias e os lares. Declaramos, ó Pai, e entregamos a nossa vida nessa noite como primícia no Teu altar. Em nome de Jesus, ó Pai, nos entregamos como primícia nessa noite, Pai. Queremos do Senhor primeiro, do Senhor primeiro. Não queremos colocar as primeiras coisas, Pai, Senhor Deus, as demais coisas em primeiro lugar, mas queremos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nos abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa a vida, Senhor Deus, da irmã Eva. Senhor Deus, guarda a vida dos seus filhos. Pai, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, que assim seja para a honra e para a glória do Teu nome. Aleluia! Vamos cantar esse louvor para ir embora. Toda a vida seja nós te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, nesse lugar, Tu és me entregar totalmente. Teu toque, abrir os olhos do meu coração, eu posso me enxergar e entender. Se me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Vá em paz, que Deus abençoe você. Você que quer o seu envelope de primícia está aqui. Que Deus abençoe até amanhã de manhã na parte da oração. Você que vem à tarde, e você que vem à noite. Amém? Quarta-feira aguardamos você na reunião. Deus abençoe você em nome de Jesus. herança.